está há bastante tempo já na Câmara. E essa legislatura é um pouco diferente, porque vocês estão em 23 vereadores. Tem alguma diferença do que acontecia anteriormente na casa, do que está acontecendo agora? O trâmite ficou mais complicado com 23? Ficou bem diferente. Mas é natural. São mais pessoas querendo seu espaço. Principalmente são muitos vereadores novatos, né? Que querem mostrar o seu trabalho e fazer a diferença. E é natural isso, né? Que as pessoas queiram discutir assuntos, né? E o que acontece que muitos deles não têm a noção do que é uma Câmara de Vereadores. Daí fazem projetos que... né? É inventar aí a lua, né? Então, muitas coisas passam pela Comissão de Constituição e Justiça e é barrado ali. Aí ele fala, pô, não tá certo, mas é uma questão dele entender um pouquinho mais o regimento. Eu acredito que como a administração em 5 meses também não pegou, a Câmara também tá se moldando nisso. E aí você vai vendo o perfil de cada um, alguns você já conhece, né? Mas alguns o que eles pensam realmente da Câmara. O que me preocupa numa Câmara de 15 ou de 23 é o vereador entender o que é a Câmara, qual que é a função nossa de discutir a cidade, de cobrar o que é a cidade, tá? Né? E daí você vê coisas assim que não tem nada a ver. As pessoas, né? Me perdoe a Apucarana, né? Mas eu vi num site ontem, as pessoas falaram, olha, eu queria que você fizesse, falasse alguma coisa que o Bolsonaro fez por Apucarana para você dar um título. Porque quando você vai dar um título para uma pessoa, você puxa o currículo dele. Eu falei, ele ajudou tal entidade, foi presidente dessa, fez aquilo, esse é isso, e ajudou a cidade, né? Se o presidente Bolsonaro não ajudou nada, a cidade, ele não poderia estar discutindo isso. E isso você politizar a cidade a nível nacional e não discutir, fugir da discussão municipal. Isso não é bom, certo? Não é bom. Agora, até em Maringá a gente tem é um costume, porque isso não é uma regra, né? De não ficar dando título para algumas personalidades políticas, porque você vai agradar um lado, não vai agradar outro, e não vê o que ele trouxe, nada mais do que a obrigação dele, né? E se ele trouxe, se um deputado, olha, eu destinei tanto para Maringá, obrigação dele, certo? Ele tá ali na região, ele tem que trazer, aquele é o trabalho dele, né? Como uma emenda, alguma coisa. Então, por isso você trazer o título. Deixou de ser deputado, foi governador, e você fazer isso, eu acho que é até normal, porque ele tem um registro de alguma coisa, certo? Se ele fez. Tá? Então, nós perdemos tempo discutindo coisas que não vão levar a nada. E aí, muitas coisas que precisam acontecer, né? Você não discute, mas daí você vai na madrugada lá na porta de uma UPA, né? E não sei se vocês, voltando na questão da saúde, algumas provocações que acontecem, né? Quando o prefeito teve, alguns vereadores estão fazendo isso, indo na UPA, e ele fez um comentário de que a equipe da tarde não rendia, logo em seguida, uma funcionária foi agredida. Uma agredida, no outro dia uma funcionária foi agredida. Faltamos aqui. Vem cá, mas por que ela foi agredida? Porque alguém falou que eles não trabalham. E quem conhece os funcionários da UPA e quem já foi numa UPA, sabe que esse pessoal trabalha muito, gente, sabe? E ganha um pouco, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando você vai julgar um funcionário público ou qualquer pessoa na sua atividade, tá? E vamos procurar, através da política, melhorar a vida daquela pessoa, como votamos agora às 30 horas ali para os enfermeiros, né? E isso não vai mudar a vida deles, não sei se vocês entenderam aquela situação, né? Mas pelo menos se ele fizer uma hora extra depois das 30, ele vai receber essa hora extra, não vai ter que fazer as 40 para depois ter a hora extra, né? Então, são provocações que a gente vê acontecendo através de uma imagem que você faz, mas que pode dar um resultado muito ruim lá na frente. Então, sabe, isso eu estou dizendo de vereador, de prefeito, seja quem for. A Câmara, ela tem muito o que fazer. Acredito que quando nós estávamos na última, em 15, eu falei, puxa vida, essa Câmara poderia ser melhor. E agora eu fico olhando, como aquela Câmara era boa, sabe? Então, assim, vai dando saudade. Mas como eu estou no 6º mandato, então isso é uma tônica da minha vida, né? De ficar analisando que isso está acontecendo.